Sabe aquele momento em que a raiva toma conta de você, como se fosse uma tempestade que você não consegue controlar? Já passou por isso? Todo mundo já teve uma explosão de raiva em algum momento da vida, não é? É normal sentir essa emoção, mas o segredo não está em não sentir raiva, está em aprender a dominar ela e não deixar que ela te controle. A raiva é uma reação humana completamente natural, mas o problema é quando ela começa a dominar nossas ações e palavras. Você já percebeu como, às vezes, um simples desentendimento pode escalar para uma briga enorme, e no final você se arrepende de tudo o que disse? Isso acontece porque a raiva, quando não controlada, pode distorcer a forma como vemos as situações e até a maneira como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Mas e se eu te dissesse que é possível mudar isso? Que você pode sim aprender a dominar sua raiva e usar ela a seu favor? Primeiro, entenda que a raiva não é algo negativo em si mesma. Ela é uma emoção que, em certas situações, pode até ser útil, como quando precisamos de um impulso para agir, para nos defender ou para mudar algo que nos incomoda. O problema é quando a raiva vira um combustível para a destruição. A boa notícia é que você tem o poder de mudar essa dinâmica. Comece percebendo o que acontece dentro de você quando a raiva surge. O que ela faz com o seu corpo? O que ela faz com sua mente? Às vezes a raiva começa com uma sensação física, um calor no rosto, um aperto no peito, um batimento cardíaco acelerado. Quando você começa a notar esses sinais, você já está no caminho para ter controle sobre ela. A chave aqui é o autoconhecimento. Saber reconhecer quando você está prestes a perder o controle é o primeiro passo para virar o jogo. Agora, se você consegue identificar os sinais da raiva, o próximo passo é respirar. Parece simples, mas a respiração é um truque poderoso que pode ajudar a acalmar o seu corpo e, com isso, sua mente. Inspire profundamente, segure por alguns segundos e depois solte o ar lentamente. Faça isso algumas vezes. Isso vai fazer com que seu sistema nervoso desacelere e você ganhe espaço para reagir com mais clareza. Quando você dá esse tempo, para si mesmo, está dizendo à sua mente e ao seu corpo: eu posso controlar isso. A raiva também muitas vezes é uma reação automática. Ou seja, quando algo nos incomoda, nosso primeiro impulso é reagir de forma impulsiva. A prática da paciência é essencial aqui. Em vez de deixar que a raiva te arraste, pare um momento e pense: eu realmente quero dizer isso agora? Isso vai ajudar na situação ou vai piorar? Muitas vezes, ao dar esse tempo para refletir, você percebe que o que estava prestes a fazer não era a melhor escolha. Você se dá uma chance de reagir de forma mais racional e não impulsiva. Mas, claro, a raiva é complicada. Não basta só respirar e contar até 10. Ela pode surgir por uma série de razões: frustração, injustiça, falta de respeito. O que você precisa entender é que, embora você não possa controlar tudo o que acontece ao seu redor, pode controlar como você reage. Você não é uma vítima da sua raiva. Você tem o poder de escolher o que fazer com ela. E é essa habilidade de decidir, de tomar as rédeas da situação, que vai mudar a forma como você lida com seus sentimentos. Um truque bem simples, mas muito eficaz, é mudar seu foco. Quando a raiva toma conta, ela tende a nos fazer enxergar tudo de forma distorcida, como se o que está nos incomodando fosse o centro do universo. Nesse momento, é importante mudar o foco. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero daqui para frente? Se você reagir com raiva, provavelmente vai se arrepender depois. Mas se você escolher ser mais tranquilo e agir com sabedoria, as chances de resolver a situação de maneira mais produtiva aumentam. E tem mais. Quando você aprende a dominar sua raiva, você começa a perceber que não precisa de grandes explosões para ser ouvido. Às vezes, a raiva surge quando sentimos que estamos sendo desrespeitados, mas a maneira de ser ouvido de forma eficaz não é gritar, é falar com clareza e firmeza. Você pode ser assertivo sem ser agressivo. Você pode expressar sua insatisfação sem perder a calma. E ao fazer isso, você ganha mais respeito de quem está ao seu redor. É claro que não dá para ser perfeito o tempo todo.
Ninguém está imune a sentir raiva de vez em quando. E tudo bem, a chave é o equilíbrio. Ao invés de negar sua raiva ou deixá-la controlar você, aprenda a canalizá-la de uma maneira mais produtiva. Reconheça quando ela surge, respire, reflita e decida como quer reagir. Quando você começa a aplicar essas técnicas, vai perceber como é mais fácil resolver situações tensas e como as pessoas ao seu redor vão passar a respeitar mais sua postura. E sabe o que acontece quando você começa a dominar sua raiva? Você se torna uma pessoa mais equilibrada, mais centrada. Você não apenas se comunica melhor, mas também passa a se sentir mais no controle da sua própria vida. E isso, sei só, é uma sensação maravilhosa. Você vai perceber que a raiva, que antes parecia incontrolável, começa a perder a força sobre você. Em vez de ser um refém dessa emoção, você passa a ser o mestre dela. A raiva, em sua essência, é uma emoção natural e inevitável. Somos humanos e, em algum momento, todos passamos por situações que nos fazem sentir injustiçados, incomodados ou ameaçados. O problema não está em sentir raiva, mas em como reagimos a ela. Uma reação impulsiva, movida pela raiva, pode causar danos irreparáveis a relacionamentos, projetos e até à nossa saúde. Por isso, aprender a dominar a raiva é uma habilidade que vale a pena cultivar todos os dias. Um dos aspectos mais poderosos de dominar sua raiva é perceber o quanto ela afeta não só o ambiente à sua volta, mas também o seu corpo. A raiva é um gatilho físico. Ela acelera o batimento cardíaco, tensiona os músculos e altera sua respiração. Por isso, quando você se encontra em um estado de raiva, o controle total sobre as suas reações se torna um verdadeiro desafio. A boa notícia é que, com o tempo, ao treinar sua mente, você pode desacelerar essas respostas automáticas. Quando você se dá conta disso, percebe que tem o poder de interromper esse ciclo antes que ele chegue a um ponto de explosão. Muitas vezes nos enganamos acreditando que precisamos agir imediatamente, ou que nossa raiva precisa ser expressada na hora. No entanto, uma das estratégias mais eficazes é justamente o oposto: dar um passo atrás. Quando você está com raiva, a tendência é querer liberar todo aquele turbilhão de emoções. Mas se você der a si mesmo um momento de reflexão, antes de falar ou agir, sua mente e seu corpo terão tempo para se acalmarem. Esse espaço pode ser a chave para evitar reações impulsivas que você vai se arrepender depois. Além disso, a raiva geralmente está conectada a outras emoções, mais profundas, como medo, frustração ou tristeza. Quando você se depara com uma situação que provoca raiva, tente fazer uma análise honesta do que realmente está por trás dessa emoção. Por que você está com raiva? O que de fato está te incomodando? Muitas vezes, ao identificar a causa real da sua raiva, você consegue lidar melhor com ela, sem permitir que ela tome proporções maiores do que realmente merece. Essa autorreflexão te permite ver as situações de uma perspectiva diferente, mais clara e menos emocional, tornando sua resposta mais racional e equilibrada. Outro ponto importante é que, ao aprender a controlar sua raiva, você também começa a desenvolver uma maior empatia pelos outros. Quando a raiva surge, muitas vezes a visão fica turvada e as pessoas ao seu redor podem se tornar inimigas ou fontes de frustração. Mas, se você conseguir observar as ações e comportamentos dos outros de uma maneira mais tranquila, vai perceber que todos nós temos nossas próprias lutas e desafios. Às vezes, o comportamento de alguém não é sobre você, mas sobre o que aquela pessoa está passando. A empatia permite que você se distancie da raiva e enxergue as situações com mais compaixão. Uma ótima maneira de lidar com a raiva é utilizar a comunicação assertiva. Ao invés de reagir de forma agressiva ou passiva, você pode expressar o que está sentindo de forma clara e respeitosa. A comunicação assertiva envolve o uso de um tom de voz calmo e a escolha de palavras que transmitem suas necessidades sem atacar o outro. Quando você pratica a comunicação assertiva, você garante que sua mensagem seja entendida
sem criar mais conflito. Isso pode transformar uma situação de raiva em uma oportunidade de diálogo construtivo. Por fim, lembre-se, dominar sua raiva não significa reprimir os seus sentimentos, significa saber como lidar com eles de uma maneira que te beneficie. Quando você aprende a fazer isso, não só melhora suas relações com os outros, mas também cria uma paz interior que ninguém pode tirar de você. Então, respire, reflita e tome o controle. A raiva não precisa ser o seu inimigo. Ela pode ser apenas mais uma emoção que você sabe como dominar. A raiva pode até surgir, mas quem manda nela é você.